Vamos começar com o jogo do Flamengo, hein? Não ganhou, mas também não perdeu, né? 0 a 0 morno, lá no alto do morro. Manteve o Flamengo em terceiro no grupo C, mas dependendo só dele mesmo para se classificar. Inclusive, ainda dá para ser o primeiro. Esses são alguns sinais de que não é fácil jogar aqui. Juninho respondendo ao zagueiro da LDU que o ar não estava chegando direito no pulmão. Gerson irritado com Rossi, que deu um chutão para frente e não saiu jogando com a bola no pé. Léo Ortiz também queria o passe curto. Havia uma estratégia montada por Filipe Luiz para enfrentar a LDU e os 2.850 metros de Quito, no Equador. Optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa. E fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. O Flamengo conseguiu ficar com a bola durante boa parte do jogo. Teve 57% de posse. Pontuar contra a LDU era uma tarefa dura e precisava dar certo. O Flamengo começou a rodada em terceiro no grupo. E olha que Felipe ainda teve que lidar com a ausência de alguém que conhece o cenário. O equatoriano Gonçalo Plata ficou fora por causa de dores no joelho direito. É sempre difícil, né? Não tem como acostumar com a altitude. Às vezes puxa o ar, não vem, a garganta fica doendo também o jogo inteiro. Se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar. Eric Pulgar foi um dos jogadores que menos sofreram fisicamente. Deu esse chute no começo do jogo. Arrascaeta foi outro que tentou de fora da área. A bola viaja diferente na altitude. Alzugaray, que é da casa, também errou. Costuma ser mais fácil de perto. Só que aí, Arrasca pegou fraco na bola e o goleiro da LDU defendeu. No segundo tempo, as duas equipes tiveram chances mais claras. Luiz Araújo fez uma jogada bonita, limpou a marcação, mas errou a pontaria. Aos 37 minutos, Estrada recebeu o lançamento longo e bateu da entrada da área. O atacante estava impedido e o gol da LDU foi bem anulado pela arbitragem. Nos acréscimos, os donos da casa perderam uma chance na cara do goleiro Rossi. Final 0 a 0. Entre os destaques do jogo, Danilo, eleito o melhor em campo. A última partida dele em uma Libertadores havia sido pelo Santos em 2011, quando foi campeão do torneio. Para mim é especial voltar à Libertadores 14 anos depois. Eu saí daqui um menino, voltei um homem, podendo ajudar a equipe a buscar os objetivos que tem por essa temporada. E a gente está começando, mas não podemos facilitar porque hoje era um jogo para vencer. O Flamengo termina a primeira metade da fase de grupos com uma vitória, um empate e uma derrota. 4 pontos. Ainda está fora da zona de classificação para a próxima fase, mas pelo menos não tem mais altitude pela frente. Um jogo contra o Central Córdoba, na Argentina, e 2 jogos no Maracanã, contra a LDU e o Deportivo Táchira. Essa é a sequência do Flamengo no restante da fase de grupos da Libertadores. Bom, acho que temos 3 jogos, 2 em casa e um fora contra o Central, que é uma equipe que a gente sabe que a gente pode vencer. Agora é recuperar, se preparar para os próximos jogos. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Mas o que você consegue tirar de pontos positivos e negativos desse Flamengo contra a LDU, Vene Casagrande? Fernandinha, ponto positivo. Novamente o Flamengo sai de campo sem sofrer um gol. São 4 jogos seguidos que o Flamengo não sofre um gol. Inclusive, para mim, o setor defensivo ontem do Flamengo foi muito bem. Se eu tivesse que eleger, por exemplo, o melhor da partida, e eu discordo da eleição lá da Conmebol, que elegeu o Danilo, que fez um bom jogo, inclusive, fez um bom jogo, não é uma crítica ao Danilo, mas ontem, para mim, o Léo Ortiz também jogou muita bola. O próprio Wesley, em determinados momentos, tomou algumas decisões erradas, mas para mim também fez um bom jogo. O Everton Araújo entregou aquilo que eu já imaginava, não espero o Everton Araújo fazendo um jogaço, muito bom ali no combate, talvez essa tenha sido a estratégia do Filipe Luiz, e por falar em estratégia, eu acho que a estratégia dele deu certo. Ficar com a bola ao máximo possível, porque na visão dele, na cabeça dele, assim você cansa menos na altitude. Porque ele já jogou lá e ele mesmo falou sobre isso na entrevista coletiva, ou seja, ele tem a experiência de como atleta, como é jogar numa altitude como essa, e a estratégia dele deu certo. A questão é que você dita o ritmo, né? Pois é, exatamente. Bola, né? E aconteceu aquilo que eu imaginava. O primeiro tempo, o Flamengo com um fôlego absurdo, muito bem, o Pulgar jogando muito bem, como sempre, como de praxe. E no segundo tempo, embora o Flamengo tenha feito algumas
mudanças, colocando jogadores de velocidade, não conseguiu fazer uma boa partida. Mesmo o Luiz Araújo entrando bem, inclusive, Luiz Araújo fez uma baita jogada e na hora de finalizar, finalizou muito mal. Gostei da entrada do Cebolinha também, não fez uma partida ruim. Agora, individualmente falando, o Gerson foi muito mal. Acho que já tinha ido mal contra o Vasco nessa partida, foi muito mal novamente. O Bruno Henrique estava mal também, inclusive, se eu tivesse que fazer uma crítica ao Felipe Luiz em relação a esse jogo. Eu acho que ele demorou muito a tirar o Bruno Henrique. A escalação como titular não é nenhum absurdo, até porque ele perdeu, pelo menos na minha opinião, o principal jogador para esse duelo, que era o Gonzalo Plata, que foi um desfalque de última hora por conta de um problema no joelho, que inclusive vai realizar exames daqui a pouco para saber a gravidade desse problema no joelho. Para mim seria o principal jogador, um jogador que está adaptado do país, feliz, vive um bom momento. Eu estava numa expectativa muito grande para ver o Gonzalo Plata. E o Felipe Luiz falou que ele seria titular, como a gente imaginava. E, infelizmente, ele não teve o Gonzalo Plata. O setor ofensivo ontem do Flamengo foi muito mal. O Juninho tomando decisões erradas, embora muito bem fisicamente, mas errando no domínio. Mas, é claro, a gente não pode deixar de lado a questão da altitude. Isso pesa demais. A bola é diferente, a velocidade da bola é diferente, a adaptação do jogador é diferente. Talvez o Juninho tenha jogado na altitude pela primeira vez, porque ele saiu muito cedo aqui do Brasil e depois foi fazer carreira no exterior. Talvez tenha sido a primeira vez dele na altitude. Então, de maneira geral, Fernandinho, eu não consigo fazer uma cobrança muito grande. Eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo na altitude. Pelo contrário, eu falei isso aqui ontem no programa. Se conseguir um empate lá, já é maravilhoso. Por quê? O Flamengo não perde e também faz com que a LDU não pontue. Mesmo a LDU sendo um time muito mal treinado, uma das piores equipes que eu já vi da LDU em Libertadores. Mas é a altitude. Isso a gente não pode deixar de lado. Ainda tem a quantidade de desfalques. O Flamengo não tinha o De La Cruz, que é um jogador extremamente importante. O Flamengo não tinha o Alexandre. O Flamengo não tinha o Ala, que poderia ser uma peça importante para o segundo tempo, tendo visto que é uma altitude. Mas a minha única crítica é a demora do Felipe Luiz em fazer substituições e ele também morrer com uma substituição. Ele poderia ter feito mais uma, ele fez apenas 4. É mais nessa pois condição física, nessas condições. Né? E a quarta ele fez praticamente nos acréscimos, que foi colocando o Varela na vaga do Ayrton Lucas, que muita gente acha que fez um grande jogo. Eu não acho que fez um grande jogo, mas foi melhor do que o Ayrton Lucas que a gente vem vendo aí nas últimas partidas. Então, de maneira geral, acho que para o Flamengo foi um bom resultado, até porque se a gente for analisar o grupo do Flamengo agora, amanhã é torcer para o Deportivo Táchira vencer o Central Córdoba, e o Flamengo tem 3 jogos aí, esses 3 jogos, não é nenhum absurdo o Flamengo vencer os 3. Vencer o Central Córdoba na Argentina não é nenhum absurdo. Muito pelo contrário. Inclusive, a torcida do Central Córdoba comemorou quando caiu no grupo do Flamengo, porque tem a oportunidade de ver o Flamengo de perto. O Flamengo tem um bom elenco, pode ir na Argentina e vencer o Central Córdoba. E depois faz 2 jogos seguidos em casa. Então, o Flamengo, no meu ponto de vista, no grupo, ok, dá para pensar em passar em primeiro, acho que é extremamente possível, é só vencer os 3 jogos que restam. E quando ele fala aqui, ele se refere, obviamente, à altitude, a Quito, né, ô Pedrosa? E essa é uma fala antiga do futebol, e a gente sempre respeita essa condição aqui nesse programa, porque realmente a altitude traz essas condições para o atleta e tudo mais, e até para a característica do jogo. Mas o Flamengo, assim como o Botafogo e também o Fluminense, tá pecando muito no terço final. Às vezes controla o jogo. No caso do Flamengo, controla muito, tem muita intensidade. Teve as questões ali, o chute fica diferente, o peso da bola fica diferente, ela corre diferente. Mas independentemente desse jogo, o Flamengo ainda tem essa dificuldade na hora de finalizar. Às vezes, pelo que você vê que o Flamengo produziu, pelo controle que o Flamengo teve do jogo, o placar poderia ser muito maior, ou às vezes até vencer. E essa é um pecado que tem acontecido no futebol nessa temporada, Lucas Pedrosa. O que está acontecendo com o pé? Não está calibrado o pé dos jogadores, ô Pedrosa? Eu acho que falta letalidade no Flamengo durante a temporada, né? Tirando a goleada contra o Juventude, é uma equipe que desperdiça algumas oportunidades. Quem estava na goleada? Pedro. Tá. Não. Mas eu acho que ontem é um contexto completamente diferente, não dá pra gente botar na conta dessa falta de letalidade. A gente viu o Luiz Araújo isolando um chute que poderia ser uma oportunidade belíssima e que, em teoria, se estivesse nas condições normais, talvez ele tivesse acertado. O Everton Cebolinha ali também tentou a tirada dele, que é a característica, que não deu certo. Eu acho que ontem o Flamengo, no primeiro tempo, procurou um jogo mais associativo, mais de toque de bola, enquanto a LDU tentava sempre o lançamento longo nas costas da zaga do Flamengo. Eles fazem isso, né? Porque o Flamengo joga com a linha muito alta da defesa, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu conter esses lançamentos. Acho a LDU um time bem limitado. Se não fosse a altitude, o Flamengo poderia ter
goleado a LDU, para ser muito honesto, e eles também muito espaçados, muito desorganizados, mas tentando essa bola longa. O atacante deles, o Azul Garay, que já foi um bom jogador, estava numa noite péssima, digamos assim, errando praticamente tudo. E no segundo tempo o Flamengo melhorou, na minha visão, justamente quando colocou os pontas. Começou sem pontas, depois colocou o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, e aí o Flamengo teve um pouco mais de volume de jogo. Quase fez o gol com o Luiz Araújo e quase tomou um gol também de cabeça ali no final, no último minuto da partida. Então eu acho que esse empate tem que ser muito bem valorizado pelo Flamengo. Está longe de ser um jogo fácil. Se o jogo desgastou o Vasco também contra o Lanús, desgastou muito o Flamengo no último sábado também, sem dúvida alguma. Fora a viagem, fora a altitude, eu acho que o mais importante para o Flamengo foi ter se mantido vivo nesse grupo da Libertadores, porque tem condições de ganhar todos os seus jogos no Maracanã. Vene, e o Alcaraz, tem informação sobre ele ficar no Everton ou voltar para o Flamengo? Isso é um drone seu? É um drone nosso. Vamos lá, sobre o Alcaraz, ele tem uma obrigação de compra. O empréstimo dele tem uma opção que se torna obrigação se ele atingir uma determinada meta. Só que essa meta de ser titular pelo Everton vai ser dificilmente batida, porque tem poucos jogos ainda para a reta final da temporada no futebol inglês. E aí o que acontece? O Everton tem o direito de exercer a opção de compra. Só que o Everton, o Flamengo recebeu a informação que o Everton quer renegociar o valor da opção de compra. O Flamengo não vai querer fazer isso. A questão é, se o Everton não comprar o jogador, ele retornar ao Flamengo, o Flamengo vai utilizá-lo? A resposta é não. Porque no entendimento do Felipe Luiz, e ele já falou sobre isso, a diretoria também já falou sobre isso, que ele não se encaixa no estilo de jogo atualmente no Flamengo. E aí tem outros interessados, segundo eu apurei com a diretoria do Flamengo, inclusive da Inglaterra, querendo comprar o Alcaraz. Então o Flamengo mantém a ideia de vender o Alcaraz. Então, se ele voltar, ele será utilizado, porque muito torcedor me questiona isso nas redes sociais. Ah, tem que usar o Alcaraz, é um jogador importante. Só que o que mudou nesses 3, 4 meses para fazer o Felipe Luiz e o José Boto mudarem de ideia e colocar o Alcaraz no elenco? Nada, não mudou nada, o futebol dele é o mesmo. Eu acho que é um jogador que poderia agregar, mas o Felipe Luiz é o treinador, o José Boto é o diretor. Se eles entendem que o Alcaraz não se encaixa, então o ideal é vender porque o jogador ainda está valorizado. Amigas e amigos, prestem muita atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Carlos Alcaraz pode voltar para o Flamengo, é isso mesmo, o Flamengo tem interesse, né, em vender o jogador, só que o Everton da Inglaterra não pretende comprar um jogador, quer renegociar o valor, e o Flamengo falou que renegociar não aceitaria, então por isso, né, o jogador irá voltar para o Flamengo, né, só que assim, o Flamengo acredita que outros times da Inglaterra têm interesse no jogador e podem ainda pagar um valor maior do que o Everton queria pagar, então uma reviravolta. O jogador não vai permanecer no Everton, né? A apuração lá de dentro do Ninho do Urubu, até porque o time inglês quer renegociar e outros gigantes europeus estão de olho na contratação do Carlos Alcaraz. O Felipe Luiz falou que não irá utilizar o jogador, então por isso o atleta irá permanecer na Inglaterra. Mas eu quero saber de vocês, seria uma boa, né, ter a volta do Alcaraz nesse time do Flamengo, ou vocês acham que a melhor escolha é negociar o jogador com algum time da Inglaterra ou algum time europeu? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus. E lembrando, hein? Lembrando que o Flamengo tem um interesse na contratação do Thiago Almada para disputar titularidade, né? Já até esquecendo, para brigar pela titularidade com o Arrascaeta. Então, assim, informação de agora. O Flamengo tem interesse. Eu quero saber de vocês. Seria uma boa ver o Thiago Almada com a camisa do Flamengo? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!